Olá, eu sou Lívia Leão e esse é um Li no Livro. O livro de hoje é um livro que, na verdade, eu conheci quando eu era criança, através do filme. E já adolescente, na verdade, jovem adulta, eu peguei o livro e tenho ele até hoje aqui em casa, mesmo não estando mais na idade para a qual esse livro foi escrito. O livro, no caso, é O Jardim Secreto, da Frances Hodgson Burnett, que, para facilitar a vida, eu vou chamar de Francisca aqui nesse episódio, tá? A Francisca, ela, na verdade, é uma mulher inglesa que nasceu lá no período vitoriano. Ela vai publicar esse livro em 1911 e, se não me engano, ela morre em 1924. E ela não é conhecida apenas pelo Jardim Secreto. Ela também tem um livro, também voltado para criança, chamado A Princesinha, que, se você foi uma criança ali pela década de 90, sabe que este livro também virou um filme. E, na verdade, esse filme da década de 90, começo dos anos 2000, ele é uma regravação, porque a primeira adaptação, quem fez foi a Shirley Temple. Aliás, eu lembro de ser criança e assistir essa adaptação com a Shirley Temple, preto e branco ainda, com a minha avó. Para quem não sabe, eu fui criada pela minha avó, então eu acabo lendo e eu acabei lendo e vendo muito filme das décadas de 40, 50, 60, porque é quando a minha avó tava lá na flor da sua juventude, né? Ela nasce em 38, então, final de 40, 50, 60, 70, ela tá ali bombando na vida. Então, eu acabo sendo muito influenciada por isso. O Jardim Secreto, ele é um livro que vai ter uma pequena polêmica pela forma com que a galera moderna olha para esse livro hoje em dia. Mas, basicamente, ele é um livro que vai tratar sobre negligência infantil, negligência com crianças, né? E a própria figura do jardim nesse livro, ele é, na verdade, um simbolismo da infância, né? E esse livro, ele tem dentro dele, intermeado a sua temática, uma coisa meio mágica. Ele não é um livro de fantasia em absoluto, ele vai ser digamos, um drama infanto-juvenil, mas ele tem uma pincelada de fantasia, porque esse livro é contado pelo ponto de vista de uma criança, que é a Mary Lennox, que é a protagonista da história. E esse livro tem uma segunda adaptação dele, que é bem recente, tá até na HBO Max, mas que eu não assisti, porque nesta adaptação, pelo trailer, tá? Mais uma vez, não vi o filme pra saber, mas pelo trailer, aí sim você tem lá gritando Harry Potter, tá ligado? De tanta mágica que é usada no trailer do filme. O livro, ele já não tem isso. Ele vai tratar da fantasia da infância como aquilo que é a fantasia da infância. Eu acho que todo mundo que você, muito provavelmente, ouvinte, quando era criança, teve alguma história que tenha algum toque lá mágico que aconteceu com você. Exemplo. Tem uma história na minha família que é uma história muito engraçada, que quando eu era bebê, minha avó, que foi quem me criou, me colocou no meio da cama de casal para dormir, e ela dormia em cima dessa cama numa rede, né? Minha avó sempre gostou de dormir em rede. Nós somos do norte do Brasil. E aí meu pai estava fora trabalhando e ele chegava sempre muito tarde. E aí meu pai estava fora. Esse dia minha avó já estava dormindo comigo, dormindo na cama, embaixo dela. Ela acorda no meio da noite e vai me procurar. E ela não me encontra no meio dos lençóis. Aí ela acende a luz e continua a me procurar e ela não me encontra. E aí meu pai chega nesse momento. E aí minha avó vai desesperada chamar meu pai lá na porta da casa. Quando eles chegam no quarto, era um kitnet, gente. A gente não é pobre, pelo amor de Deus, mas a gente morava numa kitnetzinha. Quando eles chegam no quarto, lá estou eu, linda e maravilhosa. E aí, por causa disso, eu sempre cresci falando que eu era, na verdade, um changeling. Na verdade, eu sou um changeling, a Lívia verdadeira foi roubada.
Mas então, é esse tipo de nível de fantasia que existe no Jardim Secreto. É um nível de fantasia, assim, que existe, por exemplo, um passarinho que ela conversa, ele não responde, isso aqui não é um filme da Disney, ele não responde, mas ele consegue, parece que ele consegue entendê-la, e ele que leva ela a encontrar a chave do Jardim Secreto. Enfim, tem coisas muito interessantes nesse filme sobre esse ponto de vista fantasioso, mas é de uma maneira muito tangível ainda assim. E faz sentido, porque, mais uma vez, a narrativa do livro é toda feita pelo ponto de vista de uma criança. Então, ela vai, né, preencher as lacunas do seu entendimento com essas coisas mágicas de fairy tale que crianças tendem a fazer. Enfim, Mary Lennox, quem é essa criança? Essa criança é filha de pessoas muito ricas inglesas que moram na Índia, na época que esse livro, mais uma vez, 1911, a Índia ainda era domínio inglês. Aliás, eu acho que até hoje, né, tem umas partes lá, não sei, gente, posso estar falando besteira. Enfim, a Índia estava sob total domínio inglês e os pais dela moram lá, na Índia. E é muito claro, desde o começo do livro, que essa criança é negligenciada. Em que sentido? É aquele tipo de família que os pais não queriam ter filhos, eles têm por uma casa da sociedade, ainda nasce uma menina, que não era muito bem vista, porque lembra a Inglaterra que meninas não podiam herdar nada? Exatamente. Temos que sempre ter isso em mente quando a gente fala de livros ingleses. E aí, essa criança, ela então não é desejada, os pais não ligam muito para ela, eles têm suas próprias carreiras, vivem saindo, tal. E quem cuida dessa criança, ela é negligenciada para os empregados que são empregados nativos, ou seja, são empregados indianos, que por sua vez não entendem a cultura dessa criança e eles têm a tendência a simplesmente fazer tudo que ela quer, porque aí ela não enche tanto o saco deles. O que vai acontecer com uma criança que é negligenciada no seu crescimento? Ela vai crescer sem limites, sem compreensão, totalmente centrada em si mesmo. Ela é uma criança que não sabe fazer nada sozinha. Então ela é uma criança muito difícil. E a gente precisa entender isso agora, porque existe outra criança negligenciada nesse livro. E essas duas crianças são crianças que são representadas pelo jardim, porque o jardim também é negligenciado e acontece que ele é um jardim todo escroteadinho, com tudo feio, tal, crescendo meio selvagem, cheio de ervas daninhas, até que essas duas crianças encontram esse jardim, cuidam dele e ele floresce, né? É exatamente isso que vai acontecer com essa menina e com esse menino. Enfim, tem uma epidemia de cólera muito ferrada e acontece que os dois pais, tanto a mãe quanto o pai, morrem. Quando isso acontece, tem uma situação horrenda, porque aí os empregados não são mais pagos, eles simplesmente abandonam a criança lá, sozinha na casa, e vão embora. Até que essa menina é encontrada por um soldado inglês. Gente, faz muito tempo que eu li esse livro, então não vou lembrar perfeitamente os detalhes, mas essa menina é encontrada e ela é mandada para casa do tio Archibald. E quem é esse tio? Esse tio é, mais uma vez, um cara riquíssimo, porque, gente, não existe gente pobre nos livros da Francisca, tá? O sofrimento das crianças não são a respeito de pobreza. Elas são crianças brancas, lindas e cachos dourados e riquíssimas, tá? Então, esse tio também é um tio riquíssimo que foi casado com a irmã do pai. Acho que no filme é a irmã da mãe, mas no livro é a irmã do pai. E essa irmã do pai também é falecida. Então, ela não tem outro parente, porque do lado da mãe não tem parente, e do lado do pai, a única irmã dele falece e ela vai morar com esse tio torto aí dela. Chega lá, esse tio, ele é um cara riquíssimo, que tem uma casa gigantesca e tá preocupado só com a vida dele. Tem um lance dele ser viúvo e amar muito a esposa. Então ele tá uma coisa meio perturbada, assim. Mas é um cara perturbado, é um cara dark, é um cara que não quer saber de criança correndo perto dele. E aí o que vai acontecer? Essa criança, mais uma vez, vai ser negligenciada à criadagem. É muito louco isso, porque quando eu tava lembrando desse livro esses dias para poder fazer esse podcast,
Eu não tinha como, aproveitando que eu falei, né, um pouco sobre as irmãs Brontë na semana passada, eu não tinha como não lembrar da Adele, que é a filha do Sr. Rochester, do Jane Eyre, que também é uma coisa assim, é uma criança que é negligenciada e ela vai ser criada ali pela galera da casa até que a Jane Eyre chega e é contratada para ser a preceptora dela. Mary Lennox não vai ter essa sorte, tá? Mary Lennox não vai ter uma preceptora. Ela literalmente vai ser entregue ali à criadagem, porque ela não é uma criança querida, ninguém quer ela. Ela não foi nem concebida desse jeito. Os pais dela não a queriam, né? Então, é assim, são níveis muito profundos e pesados de rejeição que essa menina sofre. Enfim, ela fica ali andando pela casa, descobrindo os mistérios da casa. Uma casa gigantesca, uma casa que tem uma arquitetura gótica, então tem, sei lá, centenas de quartos. Então, ficar andando por ali é uma grande aventura para ela, até que ela descobre a história do tio e da tia, né? O tio e a tia eram loucamente apaixonados e ele deu para essa esposa um jardim murado. E essa esposa adorava esse jardim, até que existe um momento em que ela tem um acidente nesse jardim. Se eu não me engano, ela tá grávida quando ela tem esse acidente e ela morre, então, por causa disso. A criança se salva, mas ela morre. E aí ele fica totalmente arrasado e tranca, o jardim é murado, né? Então tranca o jardim para que ninguém nunca mais entre lá e vai viver a sua dor dando uma banana pro filho recém-nascido. Que é a segunda pessoa, a segunda criança negligenciada nesse romance. A gente tem tanto o menino quanto a menina. A diferença aqui é em status. Como ele é um homem, como o menino, que é o Colin, que é o primo da Mary, ele é um homem e ele é o herdeiro, né? O herdeiro necessário. Aprendi com as filhas do Google essa expressão. Herdeiro necessário do pai. Ele não tá ali num papel de tá andando por ali e alguém vem e fala assim: ô, Mary, dá licença que você tá me atrapalhando. Não, ele é o senhor do castelo. Então, tudo que ele quer, a criadagem faz e ele cresce sendo uma criança super insuportável, uma criança cheia de faniquito, uma criança mimada. Antes de conhecer essa história toda, né, antes de conhecer o primo, a Mary descobre então sobre o jardim e vai atrás, fica obcecada em conseguir abrir encontrar a chave para abrir o jardim. Quem no final leva essa menina a encontrar essa chave é o passarinho. Ela tem um passarinho vermelho, de peito vermelho, que eu não vou lembrar qual é deve ser, sei lá, uma cotovia. Sei lá, gente, não vou lembrar. Muitos detalhes, faz muito tempo que eu li, tô te falando. E aí, esse passarinho que faz com que ela encontre a entrada do jardim e encontre a chave para a entrada do jardim. Então, ela entra e aí ela... na verdade, é muito bonito o simbolismo, porque é uma pessoa abandonada, é uma pessoa rejeitada, encontrando outra, só que não é uma pessoa, né? É um jardim abandonado, um jardim rejeitado. Então, ela vai cuidar desse jardim. E quando ela cuida desse jardim, na verdade, essa criança está cuidando de si mesma. Eu faço terapia há muito tempo. E tem uma coisa que eu aprendi na terapia, que são as coisas que nós tivemos que fazer para sobreviver à nossa infância. Aquilo que Mary precisa fazer para sobreviver à infância dela, que é uma infância coberta de negligência, abuso e rejeição, é cuidar desse jardim. É se preocupar com isso. E ela vai ter ajuda de uma outra criancinha, que é o irmão de uma das empregadas, que quer ser jardineiro. Então, eles começam lá a cavucar a terra, a brincar no jardim. E ela descobre, então, o primo, que é uma criança supostamente doente. O pai dele é corcunda, tá? E ele acha que herdou a corcunda do pai. Mas, na verdade, ele não herdou. Ele é uma criança doente que vive trancada num quarto, porque é mais fácil para os adultos lidarem com ele assim. Fala assim, ó, tu tá doente, vai deitar. Fica deitado aí. Fica deitado, qualquer coisa você bate esse sino, mas fica deitado porque tu é doente, vai morrer.
O que é uma puta balela, porque na verdade é uma criança normal como toda outra, como qualquer outra. E aí, e foi, mais uma vez, nossa, é a palavra deste episódio, negligenciada, porque os adultos tinham mais o que fazer. É um livro muito complicado para você escutar, para você ler, se você foi uma criança em que teve casos de rejeição na sua vida. Porque você se coloca no lugar daquelas duas crianças demais. E olha assim, que não é um cenário de rejeição tão violento assim. Porque, mais uma vez, é uma coisa você ser rejeitada e viver numa família de gente rica, numa mansão de 100 quartos, com, né, empregados. Outra coisa é você ser rejeitado e viver num orfanato, onde você vai ter que sair de lá com 16 anos, você é negro, você não, a probabilidade de você ser adotado é baixíssima, né? Sei lá, sua mãe fumou crack com você no útero, você nasceu viciado. Então, assim, são níveis de rejeição muito diferentes. Mas a rejeição e a negligência, elas causam uma dor que não é monetária. Então, embora a gente tenha situações extremas muito distintas aí, né? No caso do Jardim Secreto, é uma situação mais branda, a dor que essas crianças sentem e a forma com que elas lidam isso, focando o amor que elas têm, que se elas não recebem, o amor que tem dentro delas, elas não sabem para quem dar, direcionando para o jardim que começa aos poucos a florescer, assim como essas crianças. Porque se os adultos não estão nem aí para elas, os laços que elas criam entre si, a Mary com o Colin, acho que é Deacon, com Deacon, que é o menino jardineiro, é o que vai fazer essas crianças florescerem. Porque é sobre isso, é sobre você, é um livro sobre você doar amor para quem precisa. E como o amor injetado numa criança transforma essa criança. E, na minha opinião, o amor injetado em qualquer criatura transforma essa criatura. Eu não vou contar o final dessa história, porque se você não leu, não viu o filme, assista, o filme é muito fofo. Se você não leu o livro, leia, porque o livro também é uma gracinha. E, gente, é um livro para criança, então, né, final triste não vai ter. Então, fique tranquilo. Pega o Jardim Secreto naquela época da tua vida que você fala assim, ai, meu Deus do céu, tá tudo uma bosta. Eu queria, sabe, uma coisinha para esquentar meu coração. Esse livrinho. Tanto que, assim, existe agora, né, 2021, uma discussão sobre a forma com que esse livro fala sobre a criadagem, né? Existe uma clara diferença da forma com que a autora se refere as pessoas que trabalham na casa na Índia e as pessoas que trabalham na casa na Inglaterra. Então, gente, é muito complicado falar sobre isso, porque sim, gente, existe uma diferença muito grande. Você tem um desenvolvimento de história onde você tem um nome para essas pessoas que compõem a criadagem da mansão do tio. Você tem diálogos com ela, essas pessoas têm motivações, essas pessoas são personagens existentes. Quando você tá falando da galera que é a criadagem da Índia, que são indianos, essas pessoas não têm nome, essas pessoas não falam, essas pessoas não têm função. E quando os pais da Mary Lennox morrem, eles abandonam a criança. Então, assim, obviamente, eles são descritos como pessoas horrendas, né? Mas a gente precisa... Pelo amor de Deus, não vou falar mais, a gente precisa entender, porque parece que eu tô passando pano. Eu só quero que a gente entenda uma coisa aí nessa história. Esse livro é lançado em 1911. Todo mundo era racista em 1911 na Inglaterra. Não existe exceções, tá? Todo mundo era racista em 1911 na Inglaterra. Seja contra negros, seja contra asiáticos, seja contra asiáticos marrons, porque a galera ali da Índia, essa é a expressão correta, asiático marrom. Asiáticos marrons, indígenas. Essas pessoas, no máximo, tinham um olhar sobre elas de serem exóticas, tá? Mulheres negras eram expostas seminuas em feiras no meio da Inglaterra, onde as pessoas podiam beliscar sua genitália para falar assim, olha, meu Deus do céu, essa criatura que veio da Índia, nem parece humano. Então, assim, todo mundo era racista no período vitoriano.
muita gente é racista em 2021. Então vamos entender esse tipo de coisa. Esse livro perde o brilhantismo por causa disso? Na minha opinião, não. Mas eu não sou uma asiática marrom, tá? Então, não sei qual é o nível de sensibilidade que você vai ter a respeito disso. Pode ser que pra você isso pegue muito mais do que todo o resto da história. E aí eu te falo, é melhor você nem pegar esse livro pra ler. Porque realmente existe uma diferença muito clara da forma com que a Francisca escreve esse livro, tendo como referência as pessoas da Índia, tá? Mas a mim não me incomodou. Tanto que a primeira vez que eu ouvi alguém falando assim, Jardim Secreto, você gostou? Nossa, eu adorei. Ai, mas é um livro racista. A primeira vez que eu vi isso, eu fiquei tipo assim, nossa, mas como assim é racista, gente? Mal tem gente negra lá. Mas racismo não é só com pessoas negras, vamos lembrar. Outra coisa muito, muito interessante, a própria autora, ela veio de uma família que era uma família tipo, com posses, e aí o pai morre, e ela é, acho que, a mais nova de 8. Eu sei que ela é, tipo, ela tem 7 irmãos e irmãs, e eles ficam sem renda. Então é uma criança que também foi negligenciada, e dessa vez não apenas negligenciada em termos da mãe não ter outras coisas para fazer do que cuidar de tantas crianças assim. Também teve uma lance da negligência mais tangível, né? Negligência material. E isso meio que marca a autora a ponto dela escrever sobre isso em O Jardim Secreto. Enfim, senhoras e senhores, é o que eu posso falar sobre esse livro. É um livro que, mais uma vez, eu recomendo super, independente da sua idade, porque traumas sobre abandono, negligência, rejeição e opressão infantil acontecem com todo mundo. E como é um tema que é muito, muito bem abordado nesse livro, independente da sua idade, talvez você vá ler e vai se identificar muito com esse livro e vai se identificar muito com a mensagem final dele. Então eu super recomendo você pegar para ler. Mas tenha isso em mente. É um livro que sim foi escrito na virada do século XVIII para o XIX, desculpa, XIX para o XX. E é um livro que tem lá seus valores baseados na sociedade daquela época, tá bom? Vamos combinar assim. E é isso, por favor, se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos. Nós estamos nos principais agregadores, temos agregadores pagos, agregadores não pagos. Temos TikToks, que todas as quartas-feiras tem conteúdo exclusivo, e nos outros dias vocês têm cortes desses episódios aqui do podcast. E continue comigo todas as segundas e quintas. Meu nome é Lívia Leão e esse foi um Livro no Livro.